Eu sou professora Mariane, da Escola de Belas Artes da UFRJ e atuo no curso de licenciatura em desenho, onde uma das disciplinas é perspectiva axonométrica. E o auxílio do GeoGebra para essa disciplina é muito interessante, principalmente nesse momento de pandemia, pois desenhar num quadro negro ou num quadro branco seria muito mais complicado do que você compartilhar sua tela do GeoGebra e ir fazendo passo a passo com os alunos, porque é um programa que você pode baixar no celular, no tablet, no computador, ele não ocupa espaço e é gratuito, então fica muito fácil essa comunicação, essa troca com os alunos através do GeoGebra. Sem contar que ele auxilia nas próprias aulas presenciais também, porque ele tem uma precisão no seu traçado e a facilidade de você ocultar ou mostrar alguma linha é bem mais simples do que no papel ou no quadro, que qualquer pequeno erro de precisão acarreta na necessidade de se refazer todo o desenho. A borracha não é bem-vinda de maneira nenhuma na perspectiva axonométrica. E o que é a perspectiva axonométrica? Ela é a representação de objetos em um único plano de projeção. Esses objetos têm uma deformação por 3 eixos coordenados, x, y, z, que cortam esse plano de projeção. Aqui eu vou mostrar um exemplo de uma perspectiva axonométrica cônica ou central, onde o observador está numa distância finita a esse plano. A perspectiva axonométrica, ela é representada, a peça é dada para os alunos por suas vistas ortográficas, vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda quando há necessidade. Além da peça, é necessário que seja dado ao aluno o triângulo dos traços ou o triângulo das fugas e uma maneira dele achar o outro triângulo e os eixos coordenados. Aqui no caso foi dado o triângulo das fugas, um traço do triângulo dos traços. E como ele faria isso? Pegaria uma semirreta para traçar os demais eixos, ali está o X, ele traçaria aqui o Y, traçaria aqui o Z, uma ferramenta de paralelas, ele consegue encontrar os outros traços do plano. Completando assim os dados necessários para que o problema seja estruturado. Dando uma organização aqui, uma limpada. Nós temos aqui então o nosso triângulo dos traços, nosso triângulo das fugas, a origem axonométrica e os eixos X, Y e Z. E a partir de agora a gente vai traçar a nossa peça, né? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é fazer o rebatimento de uma das faces do nosso triângulo retângulo. Por quê? Porque a gente vai obter a VG de 2 desses eixos. Então, aqui como exemplo, eu vou rebater essa face. Fiz aqui um arco capaz de 90, porque esse ângulo é de 90, né? E vou traçar uma perpendicular, passando pelo vértice oposto, encontrando aqui o nosso ponto de origem rebatido. Desse ponto, eu posso pegar a ferramenta de segmentos e encontrar aqui a VG do meu eixo X, essa porção em VG. E aqui eu encontraria do Z, mas vou mostrar apenas de um eixo. Eu tenho no eixo X 3 medidas, 1, 2 e 3 centímetros. Então, posso pegar essa ferramenta, por exemplo, e traçar as minhas 3 unidades. Aqui. Então,
estão marcadas aqui em VG. E como eu faço essa deformação? Eu tenho que rebater também o triângulo das fugas. Traço por aqui com uma perpendicular, passando pelo lado oposto, ou com uma paralela à perpendicular que eu tracei anteriormente, já que os triângulos são homotéticos, eu encontro aqui o ponto P. E, para quem não conseguir visualizar, pode utilizar recursos de cores, recursos de ocultar ou mostrar linha. Isso facilita muito a precisão do desenho. Então, aqui eu estaria trazendo para cada um desses que eu achei a VG e trazendo os meus pontos aqui a sua deformação. Eu teria esses pontos marcados lá após a deformação e aproveitaria esse rebatimento e esse ponto de fuga, esse rebatimento do ponto de fuga, para traçar também o meu Z. Posteriormente, eu teria que rebater uma dessas outras duas faces para poder traçar, enfim, o meu eixo Y, traçar os pontos que estão no meu eixo Y. E eu teria isso. No Y eu só tenho uma marcação de 2, ponto de fuga, rebati tudo novamente, encontrei o ponto Y. A partir desse momento, eu posso ocultar todos esses rebatimentos e manter apenas a graduação dos eixos, deixando o meu desenho mais limpo e mais claro. E a partir daqui, eu, com a ferramenta de segmentos, eu traço esses pontos até a fuga para começar a fazer uma malha que vai dar origem para a minha peça. Pego do X, levo para a fuga de Y, pego de Y, levo para a fuga de X para desenhar essa face. E faço o mesmo nas demais faces. Com isso, eu vou ter uma trama que eu posso deixar bem clarinha, uma vez que não é principal, não é o que eu quero que apareça quando a minha peça estiver pronta. E começo, enfim, com a ferramenta de polígono, a desenhar a minha peça sob essa trama. Porque a lateral, se a gente observar lá, ela é um polígono único. A parte superior também. E sempre ocultando esse excesso de informação. Desse ponto aqui, eu traria a linha, porque aqui eu tenho um plano que vem para baixo, então essa linha não foi demonstrada, então eu poderia pegar desse ponto e trazer para a fuga, e desse ponto e levar para a fuga, e vou desenhando os planos e a minha peça. Ao terminar essa parte direta, essa parte visível, eu posso, com a mesma ferramenta de segmentos e com a linha extremamente clara, jogo sempre para a fuga e vou obter agora os meus traços não visíveis. As suas linhas visíveis, não visíveis, pode estar colorida ou não. Uma trama simplificada, bem clara, e todo o traçado aqui, que pode ser conferido, mostrado ou ocultado quando se quiser, e corrigido. Você consegue corrigir uma linha sem ter que refazer todo o desenho. Então, nesse ponto, o GeoGebra facilita muito a perspectiva axonométrica, e com o fato do compartilhamento de tela, facilita muito durante esse período em que as aulas têm que ser virtuais, né, tanto para o professor quanto para os alunos, porque se eles fazem à mão e vão escanear ou fotografar, vai perder precisão, não vai chegar perfeito
como se eles fizessem no GeoGebra.